Conseguiu! Consegui! Você não tem Aí, ideia, cada dia aqui tem sido uma aventura, Rubinho. é mesmo, porque ó, aquele dia foi tão engraçado, porque, peraí, nossa, tá um sol aqui, meu, que a gente vai ter que aqui, né? Aí, ó, Tô vendo as aquele suas dia, pernocas aí. mas é que a gente já trabalhou como Deu. repórter junto, não, eu não podia trabalhar de bermuda, não podia, Não é não dava, verdade. né? Não podia, que, e aquele calor naquele grid, nossa senhora, Nossa, a é gente tinha que muito. estar bonitinho, como se não estivesse suando, né? Como se nada estivesse acontecendo. Você sabe que aquele dia foi um grande barato, porque eu entrei para falar um oi, vi que você estava falando, sempre super coisas interessantes, coisas, alguns bastidores que a gente não sabe. Eu não tenho visto se você tem ido em alguns treinos, se você foi a Barcelona, você chegou aí a Barcelona para Não ver? cheguei, eu acompanhei de longe, ligando para todo mundo para saber quem foi o Marcelo Correge. Eu fiquei aqui. O Corrégio, outro nosso grande parceiro, um beijão, que dividiu as pistas comigo também. E muito legal a gente poder fazer isso aqui, porque aquele dia eu entrei para dar um oi, aí o pessoal ficou assim, Mariana, Gente, mas eu troca ele fiquei. para dentro. Rubinho, eu quase enlouqueci aqui com o negócio. O Rubinho tá aí, eu não conseguia ver, eu não conseguia ver. Eu falei, mas eu sou muito pateta. Aí eu vi a sua live com o Felipe. Eu falei, ele começou sem áudio, tá vendo? Não sou só eu. Ele começou falando mudo. Aí eu falei, não, tô me sentindo melhor. Aí hoje me arrumei toda aqui, pá. Rubinho, eu Aí, liguei pro povo às 3 da tarde. é. Você falou, mas você entrou às 3 da tarde? Eu Como que é? entrei, eu falei, Rubinho tá atrasado, pô. E as pessoas falaram, Mariana, sinto muito, não foi isso que você combinou com a gente. Não, tô aqui, ó, tô de boa, Joia, joia. né? Rubinho, O Daniel tá falando aqui que eu tô atrasado, não tô não, meu irmão. tá Tô aqui, ó. nada, Tô, não tá. tô aqui, ó. Eu que cheguei Entrou esse ano 5 horas em demais. ponto. Rubinho, eu fiz, porque como entra muita gente, às vezes eu não consigo pegar todas as perguntas. Aí ontem eu Eu vou lendo botei alguma. um quadrinho ali e aí anotei algumas das perguntas para fazer para você. Bom, primeiro, antes de começar a pergunta do pessoal aí que está nos acompanhando, onde é que você está e como é que você está encarando essa quarentena aí? Eu tô aqui no interior de São Paulo, sem ser muito específico aonde. Eu tô no interior de São Paulo, tô com o Fefo, o Dudu já passou por aqui há algum tempo. Tem muita gente que pergunta, que não sabe ainda, né? Falam assim, pô, você não tem postado foto da Silvânia? Eu tô separado há um ano, então a gente está super bem, ela está lá no, tá em São Paulo, eu estou por aqui. Eu tenho minha casinha em São Paulo também, mas esse momento a gente quis isolar, não que aqui seja mais seguro ou menos seguro, mas aqui eu tenho uma necessidade muito grande, aquela vontade de fazer exercício, de estar no gramado. Então não é nem sair da casa, estar fora, e graças a Deus esse espaço me dá essa qualidade, principalmente para o Fernando agora, que eu não sei se você sabe, mas o Fefo está com 14 anos e chegou com muita coragem para mim e virou e falou assim, pai, você se importa do ano 2020 não correr, 2019 já, de não correr de carro e jogar futebol? Eu falei, não, Olha cara, só, você sempre gostou muito, né, disso e você tem que seguir o teu coração. Então, eu me senti honrado dele ter tido a coragem de falar isso. Isso mostra que existe uma liberdade muito grande dentro de casa, que a gente não quer que o cara faça aquilo que eu gosto, né, que ele vá seguindo. Tenho falado tenho falado com os times, ele quer participar da peneira mesmo, ele quer que abra a porta, mas ele quer passar por tudo para ele ver se ele é bom o suficiente para conseguir. Então, tá estou passando certo. um momento muito legal com ele aqui, onde a gente brinca muito de bola. Eu sou grosso, sou perna de pau no último, mas eu me defendo. A gente faz uma brincadeira de um gol a gol, eu fico treinando ele e eu adoro mesmo. Esse é um momento em que eu acho que se nós ficarmos iguais, isso está tudo acontecendo por uma transformação. Se a gente estiver igual, idêntico a sempre
a situação que a gente era acostumado a 2 semanas atrás, a gente tem aí uma chance muito grande de lamentação. Puxa vida, por que isso está acontecendo? Mas olha, eu estou aqui, que porcaria, que ruim, e vai gerando essa negatividade. Eu acho que está aí uma situação para que a gente possa... A gente tem que modificar, a gente tem que recomeçar, se dar a chance. Eu já tive várias situações de recomeço, aquela de 94, quando eu praticamente fui para o outro lado e me trouxeram de volta, quando o Dr. Sid Watkins, ele falava, você morreu por 6 minutos, que é quando eu engoli a língua, não tinha respiração, e ele conseguiu, sem a traqueostomia, mas ele puxou a língua lá de dentro com, não sei nem como é que é, né? Nem quero saber. Para quem está pegando a conversa na metade, foi um acidente gravíssimo que o Rubinho teve em 94, ainda em San Marino, exatamente no fim de semana que o Ayrton faleceu, né? Rubinho, e quando você teve o acidente, o Ayrton foi te ver, foi te visitar, foi dar uma força. O Rubinho quase foi, mas graças a Deus não foi, tá aí. Você sabe que você estava falando do Fefo e do Dudu, dos seus filhos? Eu me lembro quando eu conheci os dois, eles eram bem molequinhos ainda, e eu mandei uma mensagem para a Silvana, eu falei, olha, raras vezes eu vi crianças tão bem educadas e tão legais quanto os filhos de vocês. Porque, ou crianças bem, sabe, super bacanas, educados, respeitadores, sabe? Não é porque são filhos do Rubinho e tal, que se portam diferente. E eu não me lembro se era o Fefo ou se era o Dudu, que na época não estava assim muito à vontade com a coisa de correr. Depois entrou de novo. Era o Fefo ou era o Dudu? Então, é que já faz muito tempo, né? A gente tá... Então, assim, o Dudu, quando começou de verdade, com 10 anos de idade, ele foi a fundo, ele não parou mais. Tá. O Fefo não tem muito disso, assim, ele parou agora, né? Mas o Dudu sempre gostou mais. O Fefo, ele gosta da corrida, ele vai, ele combate, ele passa por cima, por baixo, pelo lado. E aí ele é muito doidão, né? Ele tinha uma coisa que, nossa, ele me deixava com o coração na boca com tudo aquilo que ele fazia. Então, mas você via que ele não gostava de treinar muito. Ele não era aquele que passaria... Treinar para quê, né? Você já sei o que fazer, diria o Romário. Tá vendo? Ele, assim, horas, né? Ali, imagina, uma Ferrari Mugello, das 8 da manhã às 5 da tarde, girando sozinho. Esse é o maior... as pessoas falam, qual é a maior dificuldade de um Fórmula 1? É você girar sozinho. Você criar, você tem que sonhar, você tem que ter ambições, você tem que ter, no meio de um dia sozinho, numa pista como o Mugello, que se quebrar um negócio é uma pancada daquelas enorme, então... Você tem que se inovar, né? É muita... Tanto é que eu não sei se eu te contei, eu já te contei várias histórias, graças a Deus, até porque a gente teve aí tanto tempo fazendo... Nós ficamos 2 anos brincando de... Você não, você é eu brincando de repórter. Mas foi super bacana, você foi incrível parceiro como repórter no Grid, foi muito bacana. Mas depois você conta disso, mas você sabe que teve uma vez em Mugello, que quase no final do dia, o que acontecia? A Ferrari fazia, os motores tinham que durar 307 quilômetros, que são os 300 quilômetros mais uma volta, mais ou menos, né? E aí teve, nos treinos, eles faziam com que a gente fizesse 2 corridas, 600 quilômetros com o mesmo motor, para ter certeza que ele durava pelo menos 500. Então, era um teste exaustivo para o piloto, porque eram 2 corridas... De confiabilidade, né? Mas para o piloto era exaustivo, né? E aí, chegou um momento que tinha lá seus 540 quilômetros, eu parei no box e falei, escutei um barulho e... Cara, é cara de pistão, assim, é um brunido diferente. E o cara olhou para mim e falou assim... Não, você tá cansado. Você tá cansado, não dá para ouvir um negócio desse. Ninguém nunca falou de um negócio desse, você tá cansado. Eu falei, eu vou confessar para você, eu tô cansado mesmo. Mas o barulho tá aí. Se você quiser, eu saio, falta pouco. Se explodir, você vai perder todo o negócio do motor, né? Claro.
porque quando explode um pedaço, voa pedaço para tudo tudo. quanto é lado, e aí você não consegue examinar exatamente o que é. Você não tem uma caixa preta que você consegue examinar. E aí eu tenho esse pistão em casa até hoje, porque quando ele olhou, ele falou assim, filha da mãe, tá aqui, ó, você merece, fez um quadrinho, e aí foi muito, muito legal, porque também te dá credibilidade, né? Quando você... Total. Os mecânicos de teste são ainda mais importantes do que os da vida real, né? Porque esses de teste é onde eles preparam tudo para o valor real que é lá na pista. Então, a Ferrari tinha 24 de 24. As pessoas ficavam... assim, o túnel de vento não parava naquela época. Eu não sei como é que é hoje, porque hoje tem da lei... Tem limitação. Lei de tudo, né? Mas aquela época, eu lembro, o último dia de treinos era 9h36 da noite, 9h36 p.m. e eu tava andando. Então, Fiorano daí teve aí um monte de coisa, mas os mecânicos de teste, você vê, estavam lá. Você imagina, se eu terminei 9h36, você imagina que hora terminou esse mecânico. No mínimo 2 horas depois. Rubinho, vamos falar um pouquinho disso aí, desse ouvido aguçado seu. Você é famoso, né, no mundo da Fórmula 1, no automobilismo, por ser um cara que tem quase que um sexto sentido para conseguir entender motor, acertar motor, apurar, né? Isso aí vem de onde? E eu já emendo uma segunda pergunta aí. É verdade que o Schumacher esperava você acertar o carro exatamente como tinha que estar e depois só copiava? Então, na verdade, eu vou começar pela segunda parte. Não é verdade pura, porque ele desenvolveu todo o método dele para saber como é que fazia, porque assim, eu consigo jogar golfe como Tiger Woods? Não. Mas, através do handicap, então eu tenho um handicap 10, ele tem 0, ele me dá 10 tacadas. Eu, num dia bom, posso batê-lo, mas depende da minha cabeça, porque você joga com o Tiger Woods, como é que você vai fazer? Então, é a mesma coisa com o Schumacher. Ele desenvolveu coisas que faziam com que ele tivesse a aprovação das situações. Mas o Michael era testado o tempo inteiro, porque vamos supor, começava em Fiorano, colocava lá setup A, B, C, D, E, F. E passava o A sem falar para ele. Às vezes ele falava que o A era melhor. Então, começou lá e aí foi vindo, ele se perdia porque o Michael era tão rápido, mas tão rápido, que ele exigia tudo de todas as coisas e sem prestar muita atenção naquilo que eu sempre fiquei muito... assim, muito atento à mudança de tempo, à mudança de vento, à temperatura de pista, a fatores externos que hoje a molecada não presta atenção, e você pode, de repente, ir na pista e testar um carro que virou 1/10 mais lento, mas aquilo é melhor. Só não virou mais rápido porque as condições mudaram. E aí você fala assim, por que hoje uma Williams está onde está? Porque o desenvolvimento, em alguma hora alguém virou para a esquerda e era para a direita. Entendeu? Então, é uma situação assim. Agora, como tinha todas essas coisas, tinha um momento final lá que falou, o Michael testou o A ali e tal, não sei o que, vamos passar com o Rubens agora o F que ele tinha falado. E aí eu testava o A e o F e eu validava muitas situações. Que aí eu comecei a fazer um bem bolado, porque teve vezes que eu sabia o pneu que eu ia gostar e às vezes eles não colocavam aquele pneu. Daí eu não escolhia o meu pneu esperando que eles escolhessem. E aí acontecia. Em Silverstone 2003 foi assim. Eu não escolhi o pneu. Aquela corrida, se você falar assim, qual é a corrida que que ninguém te pegava? Essa Silverstone 2003, para quem... eu não sei se até no Sport TV voltou a mostrar essa aí, mas tem aí no YouTube, tem um monte de coisa que você consegue ver. Essa aí, não, assim, é o carro perfeito. É o carro que não tem para ninguém em momento algum, porque ele casa comigo. E o Schumacher está com outro pneu. Ele está com outro tipo de pneu que ele escolheu. Só que eu escolhi, vamos supor, o A e o D, esse era o C. E eu escolhi o D meio na moita, assim, e eles falaram, não, mas virou bem aqui o C, vamos colocar o C, aí vocês testam e tal. E o Michael não gostou.
porque aí vai muito de gosto, né? A pessoa... como é um teste de pneu? Um teste de pneu não é só aderência. Você troca o pneu do teu carro e você fala assim, opa, ele grudou mais. Não, ele tem movimentos. Você de repente... Ó, o Speed. O Speed aqui tá... Speed depois aqui você vai ter que me mostrar o Speed. Não. Toda essa turma. Speed! 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 Tá todo mundo aqui, ó. Todo mundo fica aqui, ó. Esse é quem? Esse aqui é o Jimmy Vasser. Por que você botou de Jimmy Vasser o nome dele? Eu corria O que você tem com esse piloto? Não, é que assim, esse aqui é o Indy e aquele é o Jimmy Vasser. Mas é que assim, é tudo uma brincadeira. Eu tinha cachorro que chamava Todd. Aí o cara falava, Todd era do Nescau, do Todd e tal. Não, era o Jean Todd. Então, eu tenho o Stock, eu tenho o Indy e o Jimmy era só porque eles eram irmãos, e aí não tinha um outro nome da época da Fórmula Indy. Eles são de 2012 quando eu corri de Fórmula Indy. Então, e por que você não continuou aí? É uma coisa que todo mundo pergunta, Rubinho, na Indy. Na Indy, é assim, quando terminou a minha situação, eu fui avisado na manhã de um... Sobe aqui, ó. Chega aí junto. Chega aí, vem, o pessoal quer te ver. Tá lá, ai, amor! Agora deitei, ninguém me tira daqui. Mas quando eu tive um momento na Williams que eles chegaram para mim uma hora e falaram assim, você vem aqui no simulador que a gente vai fazer um teste com você e mais uns 3 pilotos aqui no simulador e tal. Eu falei, gente, o simulador da Williams, vocês vão me desculpar, mas ainda é um jogo. O simulador que eu tenho em casa é melhor que vocês têm aí. Você quer fazer a competição? Vem aqui para casa. Eles não pegaram bem esse negócio. Porque eu falei, você vai me desculpar, 19 anos de Fórmula 1, você vai me testar num simulador com os outros, você já sabe o que eu posso oferecer, claro. Eu já desenvolvi esse carro de 2012, o que vocês estão doidos? Vocês não estão falando sério comigo. E aí você fala assim, Rubinho, qual foi o meu perfil, né, de toda a minha vida, que você vê hoje eu chegando na pista, aqueles mecânicos abraçando, eu posso entrar em qualquer box. Humildade. Mas nesse momento eu não tive a humildade que talvez pudesse ter feito com que em 2012 eu estivesse lá no carro. Porque o que acontece? Ele tinha que me pagar um dinheiro e sendo que outro piloto levou tipo 3, 4 vezes esse dinheiro. Entendeu? Então, ele ganhou 5 vezes, porque ele teria que me pagar ainda para eu estar lá. Então, por que eu contei isso? Porque chegou um momento em que a gente... eu tive a escolha de ir lá ou não. Poderia ter sido escolhido ou não. Eu até acho que não mudaria nada, porque eles já tinham feito a escolha pelo dinheiro. Mas a razão é que eles me ligaram numa segunda-feira, com tudo verbalmente acertado e tal, para falar, você não vai mais guiar. E naquele momento, na emoção, eu peguei o telefone e liguei pro Tony Kanaan, que é meu irmão, para falar, cara, eu não vou correr disso, mas eu quero continuar correndo, então eu vou... E eu deveria, sim, ter ligado pro Tony, mas ligado para um Roger Penske, para um Chip Ganassi. Eu deveria ter ido direto, porque você está vindo de uma Fórmula 1. Pro chefe. Você tem essa coisa boa, né, de poder ligar. E aí, o que aconteceu? O meu carro era um carro que o pessoal chamava o carro de feijoada. Era pedaço de um, era cabeça do outro, era mecânico que foi recuperado, o chefe de equipe não estava pronto. O carro começou a andar bem do meio do ano para frente, quando eu tive lá 2 quartos lugares. A Fórmula Indy é uma super categoria, é muito emocionante, mas ela depende de estratégia. Você tem que sair com a estratégia formada, você não sai para andar rápido o tempo inteiro, você economiza. Então, o que acontece? Você está aí numa situação que você tem que aprender. Aí eu falei, tá bom, então eu vou para uma equipe top. Aí eu fui me oferecer para a equipe top. E aí? O cara falou assim, a gente está numa dificuldade danada, a gente precisa de 2 milhões de dólares para fazer vingar. Cara, e eu fui atrás. Eu fiquei uns 3 meses indo atrás de patrocínio. Eu falei, não, o orgulho zero, eu vou trabalhar... Deixa na linha que eu quero fazer. Não, eu vou trabalhar, não vou ganhar dinheiro, mas eu quero ganhar essa porcaria, vou fazer funcionar. Uhum. E a Stock me namorando, e oferecendo
para eu correr. E aí, pô, surgiu as 3 últimas etapas do ano, aonde o cara falou assim, ó, a gente paga isso aqui, para você, tá bom? Eu falei, se vocês pagarem para o meu instituto, eu não faço só uma prova, eu faço 3. Aí vamos correr. Aí eles pagaram direto para o meu instituto. O instituto estava precisando de uma ajuda financeira, como sempre, em todas as horas está precisando. Então, aquilo foi uma coisa que eu estava pensando, e me ocorreu aquilo que falam, né? Que o padre, uma vez, começou uma enchente muito grande na cidade, e aí, começou, a água já estava no joelho, chegou um barquinho, ele colocou as pessoas para dentro, e o pessoal do barco falou, padre, entra porque vai ser perigoso. Ele falou, não, eu fui devoto a Deus a vida inteira, e Deus há de me ajudar. E aí passou outro barquinho, já estava no umbigo, e ele falou, não, fui devoto a ele, não fica tranquilo, ele vai me ajudar. E no terceiro barquinho passou, ele não aceitou, e ele morreu afogado, chegou lá em cima e falou, e aí Deus, eu fui devoto a você a vida inteira, como que você me deixa morrer? Ele falou, mandei 3 barcos, irmão. Eu mandei 3 barcos para você e você não montou. Então, para mim, isso prestar atenção no que está passando na sua frente, né? Isso, que a gente não tem esse hábito, né? Que, aliás, é um ótimo momento para a gente até falar disso, porque tem coisas acontecendo, né? Quanto claro está para nós que a gente, não, eu acredito que é 100% da humanidade que reclamava que a gente não tinha tempo para a gente. E agora, com excesso de tempo, o que a gente faz com esse tempo? Meu Deus do céu, é uma loucura. Né? Então, naquele momento, eu fiquei pensando no padre e eu falei assim, cara, você sempre quis correr de Stock Car. E, de repente, é o momento. Você gostou do carro, você gostou da coisa, é por orgulho que você vai correr na Fórmula Indy, porque por isso ou por aquilo? Aí eu falei, não, então, vambora. Montei na Stock Car. Hoje, a gente trabalhou um pouco junto quando eu já corria na Stock Car. Eu fui campeão no ano em que a gente estava aí junto, 2014, e você viu um Rubinho competitivo ainda mais, mas super relaxado, porque a Stock Car me dá a condição dessa competitividade, dessa coisa gostosa, mas me dá, eu tenho meu... Olá, Jaime Brito! Fala, Bruno! A vossa pessoa! Tudo bem aí? Tudo jóia. Cadê o Speed? Tá aí do ladinho. O Speed tá aqui, ó. Olha que coisa. Olha, Speed. Speed é fofo, né, meu? Ele tem essas manchinhas, parece 3 corações aqui no beijo. Ele é um fofo. Mas olha o que ele dorme que nem criança, ó. Tá com sono, Speed? Tá com muito sono? Tá com muito penduradinho. Então vamos conversar. O que você quer? Eu preciso entender o que você quer. Você quer um aperitivo? Ou você quer simplesmente ficar quietinho aí? Tá bom. Então, pronto, ele conversa. Esse cachorro é bruto. Rubinho, vamos só... O pessoal ficou aflito aqui com o negócio da história do pneu, que a gente começou a falar do cachorro, foi embora para a Indy. Termina a história do pneu. A do pneu com o Michael lá? É. Então, o pneu, na verdade, até ficou... Até tá mais... a gente não tem muito para falar disso mais, a não ser que o pneu... É até bom que agora eu tô com as 2 mãos aqui, ó, para mostrar como é que é o pneu. O pneu, tem pneu que você entra na curva, aí o cara fala assim, nossa, o Rubinho, você escutou o ronquinho dele, não? Ouvi, ainda bem que foi ronco, né? E aí o pneu, você, numa curva de alta, por exemplo, quando a gente saiu do Goodyear para Bridgestone, demorou um pouquinho de tempo para entrar no ritmo do pneu, porque você entrava na curva e tinha esse movimento antes de você sentir o que ele ia fazer. Então, todo o sidewall do pneu, que é a parede dele, ela tinha um movimento um pouco maior. Então, com a força G, que é gigantesca em cima de um pneu, o pneu dobrava e você falava, nossa, tá saindo de traseira. Mas não tava. Não. Ele simplesmente mexia, você tinha que ter paciência, quando ele encaixava, você virava pra curva. Que delícia, hein? Então, é que as pessoas não imaginam. As pessoas imaginam um kart indoor e vambora, eu conheço tudo. O que eu mais recebo, Mariana, é assim, e eu não quero desmerecer essas pessoas que me mandam isso, mas o cara com 20 anos de idade fala assim, Rubinho, eu andei num kart indoor, eu tenho certeza que eu consigo ser piloto de Fórmula 1, por favor, me ajuda.
entendeu? Não é comparação. Comparável, né? Não é. Hoje em dia, se você chegar para os meus amigos que estão online, que andam de kart shifter, que é um kart que tem acima dos 40 cavalos, e um kart que pesa seus 100 quilos, isso sim, se você andar bem nesse, você tem condições físicas de pensar num Fórmula 1. Hoje, eu gosto dessa competição, eu entro na competição com meu filho. Meu filho sonha com o quê, o Eduardo? Sonha em chegar à Fórmula 1. Então, eu estou competindo com gente que almeja chegar à Fórmula 1 e que, dos 16 aos 20 anos, estão ali tentando. No ano que o Max Verstappen foi campeão mundial de shifter, quem foi o segundo, você sabe? Não. O Leclerc. Então Rapaz. você imagina o que eu corro com esses caras hoje em dia, né? Eu corro com esses caras aí que estão voando baixo, que almejam chegar lá. E por que eu faço isso? Porque é a melhor comparação. O meu maior medo é um dia falar para mim assim: tua velocidade acabou, irmão, você vai ter que ir para casa agora e fazer tuas coisas. Então eu fico me comparando ao meu limite, porque hoje eu tenho meus patrocinadores, eu estou na estoque e eu sei que a minha velocidade está lá no pico. E assim, eu acabei uma prova de Las Vegas, de shifter, e um piloto desceu do kart e falou assim: eu não consegui correr direito nas 2 últimas voltas porque eu fiquei olhando você correr. Eu sabia que você ia ultrapassar. Parabéns! Pô, você imagina que coisa mais gostosa você receber o reconhecimento de um piloto que você esteve na corrida, que sabe das suas habilidades e que está fazendo, por mais que seja 8º lugar, 9º, que você esteja lutando. Esse prazer eu tenho mais do que ninguém, porque eu sempre fui muito aberto. As pessoas chegam para conversar comigo, então é muito gostoso. O Rubinho, você estava falando, e foi uma coisa que a gente comentou, eu não me lembro qual foi a live que eu comentei, do prazer que a gente tem de ver alguém fazendo bem algo que tem talento, né? Eu acho que é isso que esse cara deve ter sentido. O cara ainda estava na pista, quer dizer, ele pôde ver você fazer exatamente o que ele, né, imaginaria um dia poder então, fazer. Deixa eu pegar meu bloquinho aqui, ó, para eu te perguntar. Até pode, né? Até pode realmente fazer, mas é que foi muito gostoso o fato dele ter ele ter participado disso comigo, né? Então, eu gosto demais, né? A gente sempre fala, né? Eu tô lendo aqui, alguém me escreveu, desculpa porque passou. Não, eu consigo ver, peraí. ST, não sei o que, falando, você é muito humilde. Foi a única coisa que meu pai pediu na vida. Meu pai, no dia 13 de janeiro é até feio falar a data, né? Mas era 1990, o dia que eu fui correr de Fórmula Opel na Europa. 13 de janeiro, eu peguei o avião sozinho. E ele fez um pedido para mim, ele falou assim: vá e volte sempre igual. Então, ai, que amor, querido. Então é o jeito que eu posso ser mesmo. Você se preocupa em manter isso com seus filhos também, com o Dudu, se um dia ele chegar na Fórmula 1 também, porque a gente vê, né, Rubinho? Eu, como jornalista, vejo muito isso, não sei se você, como piloto, nota, mas os moleques que chegam de um jeito, passa 2 anos, estão de um jeito totalmente diferente, né? Mas é assim, qualquer esporte de elite que você que tem aí uma babação, né? Vai acontecer que aqui é o seguinte, passa não, o passarinho, passa o passarinho, você viu que eu estou bem protegido, né, Speed? Você vai lá tomar conta. Contra os ferozes passarinhos. Olha o rabo dele. E aí, o que acontece? Você tem um momento em que sobe a tua cabeça. Subiu na minha também. O futebol é muito isso. Às vezes você vê, o cara chega ali tranquilinho e tal, não sei o quê, de repente, não são as tatuagens, é o modo como ele faz. O que eu mais gostaria de ver num futebol, do fundo do meu coração, é o cara fazer o gol. Assim, vamos supor, ele não fez nada. O cara fez tudo, tal, passou a bola para ele lá na frente, ele só fez o passe. Dele não sair correndo pro outro lado. Pra ele comemorar junto com o cara que fez a jogada inteira. Lembra do Beto Romário? Né, entendeu? Dessas pessoas, a gente não pode mais ter esse tipo de opa, eu sou vaidoso, não sei, tudo bem, você vai lá comemorar, né, no futebol que foi criado o Nenê, que foi passado por um monte de coisa, hoje em dia você pede música, é muito legal, mas
eu não acho que a gente pode esquecer as nossas origens, o berço. Então, eu falo isso abertamente porque a coisa mais legal que tem quando você ganha uma prova de carro de corrida é sair e pular nos mecânicos. Pô. Os caras doaram a tua vida, entendeu? Pular em cima e cair. Ganharam junto com você, né, Rubinho? Pois é. Outro dia, o Fefo tem pedido, com o tempo agora, a gente tem colocado provas, e eu fui assistir 2007, chuva em Silverstone. Prova desacreditada, e eu cheguei em terceiro com aquela rondinha que não andava muito. A comemoração dessa corrida, quando eu saí e pulo nos mecânicos, eu abraço, não solto, não tô vendo que a gente tá caindo, que parece que é um negócio, não vi, tá todo mundo no chão. Aquela base lá, né? caímos todo mundo. Rubinho, você sabe que aqui me perguntaram um dia qual... Aqui, eu tenho aqui até a pergunta. Qual foi a notícia mais emocionante que você já deu sobre o Rubinho? Deixa eu ver aqui. A notícia mais empolgante foi o Ney, que você deu sobre o Rubinho. Sabe o que eu fiquei pensando, Rubinho? Aqui, ó, tá todo mundo muito preocupado com essa velhinha aqui, ó. Tá longe, tá? Não tá aquecendo aqui a velhinha. Tá tudo tranquilo. Tá frio por aí, né? Tá, hoje nevou aqui. Hoje nevou, fez -2. Olha só. Aí, eu não sei se você concorda comigo, assim. Uma das notícias que eu mais gostei de dar sua e de fazer entrevista, de estar lá, foi na ultrapassagem em cima do Schumacher, na Hungria. Eu lembro disso. Pô, e eu vou te falar. Aquilo foi super. Eu lembro você me entrevistando no Parque Fechado. Eu não consegui falar tudo o que eu gostaria de falar, porque realmente estava aqui, né? E eu ia chorar copiosamente. Compulsivamente, não tinha jeito de não chorar com aquilo, porque estava aqui. E aquele dia, eu vivia ali uma situação que eu falava desse jeito, assim, Deus, eu estou vendo ele na minha frente. O Senhor me dá uma chance desse povo brasileiro entender. Peraí, que congelou tudo. Num momento importante. Não, é que me ligaram aqui, eu voltei. Aí ligou, eu apertei. Desse povo brasileiro entender que houveram situações, porque muita gente fala, o Rubinho tinha no contrato, ele sabia o que era. Mas eu sempre falei para você e falei depois abertamente. No meu contrato não tinha nenhum nome. E aí quando aconteceram várias coisas, eu falava, gente, mas vocês estão de brincadeira. Por que isso? E aí teve coisas que eu sim aceitei, porque eu tinha certeza que a história iria virando. O cara que começa a fazer os testes, o cara que escolhe o melhor motor, que seja para o Schumacher, o cara que começa a fazer as coisas, você não vai dar a chance para ele? Ele merece. E era esse o meu merecimento, o meu dia a dia. Estão perguntando muito, Rubinho, qual é ainda o seu sonho? O meu sonho naquela época era isso, era trabalhar com a mente no lado positivo, porque vai acontecer. E as coisas não aconteceram. Quando não aconteceram, eu peguei minha cadeira e falei, eu vou para a Honda. Eu tinha mais um ano de contrato de Ferrari, entendeu? Que é uma diferença que hoje você vê assim, o Hamilton, ele já errou? Já deve ter errado um monte, mas o país estava ali, né, dando uma maciada e tal. Então, a gente é acostumado a só ganhar? Então a gente tá mal acostumado, gente. A gente não entendeu? O menino, claro. Do outro lado da ponte ali, olha aqui, ó, vai passar um touro aqui. Passou. O menino tava ali, não que, assim, as pessoas entendam bem, eu não tenho mágoa nenhuma de tudo aquilo que eu criei. Eu tenho sim gratidão. Eu tava do outro lado, outro dia, com 6 anos de idade, eu subi naquele muro, me ajudaram a subir no muro do cartódromo, quando eu vi aquela Renault passando do outro lado. A gente tá falando em 1978, eu falei, eu quero guiar aquele treco ali. Eu vou guiar aquele treco ali. Eu vou me dedicar. Estão falando que eu sou bonzinho e tal, eu vou me dedicar. E daí por que aconteceu? Rubinho, hoje sim, hoje não. Vá pro inferno, isso aí já está decidido o que aconteceu, entendeu? É uma situação que, pô, você tem que entender que 99% da população, eu não estou falando brasileiro, assim, do mundo, da torcida, teria feito a mesma coisa, entendeu? Quando ouviram o que eu ouvi. Por quê? Porque você não sabe se você vai estar lá, chefe. Você não sabe. Peraí, você ainda está no momento de, assim, é melhor eu ter um carro bom neste momento, porque
vou desbancar todo mundo. E desbanquei quando eu podia. O Michael, quando ele era melhor que eu, era por talento natural. Mas através do meu setup, através das minhas coisas, eu conseguia, né? Teve uma vez que o cara entrou no rádio, juro pra você, foi uma das coisas mais legais que eu vi na coisa, manicure. Então, em segundo, tá, ele falou, vocês estão abrindo dos outros, mas o ritmo tá muito rápido. Eu falei, eu não consigo mais andar devagar. Eu falei para ele, quer ver, ó? Vou tirar o pé nessa volta e vou fazer a volta que eu quero fazer. E aí eu ficava brincando disso, cara. Eu ficava, porque eu tirava o pé, fazia a melhor volta. Tirava o pé, fazia a melhor volta. Eu falei, manda o Michael sair da frente. Mas o que que era? Era, porque então você virou mais talentoso que o cara? Não. Mas é porque, naquele momento, o acerto que eu fiz pro meu carro era melhor que o dele. E aí, naquela corrida, acho que era 2001, o cara falou, não, fica aí, é bom pra Ferrari e tal. E aí você vai falar o quê? Você vai falar, ó, deixa eu falar, não tá escrito no meu contrato. Falei. O cara falou, não, mas espera, as situações vão acontecer, vão... Cara, o que você vai fazer? Você tem ali uma condição que você tem um número 1 e um número 2. Através de tudo que aconteceu comigo, a gente desvendou uma situação que eu sabia e que ninguém sabia. Então, pô, na minha opinião é assim, vamos lá. Joguei na cara. Eu acho que os caras te enrolaram um pouco, Rubinho, nesse esquema, tipo, não, vai rolar, calma aí, segura essa aí, na próxima eu te dou a forra, né? De uma certa forma, isso aconteceu um pouquinho com o Vettel e com o Leclerc, né? E aí a forra não deu, e aí depois o Leclerc conseguiu virar o jogo. Você acha que teve um pouco disso, assim, tipo, pô, os caras estão me cozinhando aqui, porque você claramente tinha potência, né? Quando eu senti que estavam me cozinhando, foi a hora que eu saí, porque não valia mais a pena. Valia a minha dignidade de ir embora, de guiar um carro menos competitivo, mas de ser feliz na vida. Então, eu acho que hoje, num momento que a gente está em casa, pensando na vida, vale o teu momento de saber o que te traz felicidade. Vale o teu momento de você repensar certos atos. A gente falou, eu tive o renascimento ali, uma das 7 vidas foi em Imola, a outra eu tive um AVC. Então, me lembro. Foi assustador aquilo, faz pouco tempo. Mas é muito assustador. Acontece com gente, né, não fumo, bebo socialmente, não é né? Como é que acontece? Acontece, a veia era má, tinha uma má formação e então, entenda. Aí, você tem mágoa? Não, mágoa do quê? Mágoa do quê, meu? Você tá louco? Tudo aquilo que foi criado, eu tenho muito mais do que eu jamais sonhei na vida. Então, é com essa gratidão que a gente vai tocando em frente e vai mostrando. Hoje, você que está em casa, sinta a gratidão. Sinta a gratidão por estar acontecendo alguma coisa e tente entender o recado. O padre recebeu 3 barquinhos passando na frente e não entendeu. O recado está sendo dado. Ou você acha que isso vai acontecer porque que azar? Não é possível isso, entendeu? Azar não é esse no momento, na minha opinião. Logicamente, a gente tem formadores de opinião e de diferentes situações, porque o cara vai falar, Rubinho, eu estou aqui no barraco, moro com 7 dos meus irmãos e está todo mundo amontoado, como é que eu faço? A gente tem que tentar. Outro dia eu vi uma live do Luciano Huck, que ele me mostrou uma coisa que eu nunca imaginei. Uma senhora que não tem sabonete. E a gente falando de álcool gel, o álcool gel acabou. Imagina, e a moça não tem sabonete. Então a gente tem que também aí entrar numa realidade diferente e poder ajudar. Acabou agora a guerra de vamos postar de um hospital e não vamos postar do outro. Vamos postar de todos. Todos estão tentando ajudar, né? Então, eu acho que esse momento é reconhecer as nossas fraquezas e tocar para frente, né? Tocar muito para frente. Eu estava te falando dessa história, dessa ultrapassagem, que para mim, eu acho que para você também foi, tanto é que você ficou super emocionada. Eu me lembro que o meu queixo tremia e eu falava, não, peraí que eu sou repórter, que eu não posso tremer o queixo aqui. E você ali também segurando e tal, e deu uma entrevista maravilhosa. Eu acho que foi uma das melhores matérias que eu escrevi na vida. Que foi assim, para mim, foi a história assim da rendição, tipo, né? E aí, depois eu tive que entrevistar o Schumacher logo depois, e eu fui para cima dele, eu falei, vem cá, você acha que foi justo isso? Quer dizer... Você sabe que
eu tive essa visão assim na corrida. Eu falava, ah, Deus, que chance boa o Senhor me deu, Agora muito não obrigado. E aí não acontecia, porque meu carro não chegava no dele, né? Eu falei, putz, grilo, meu, falta 3 voltas e a coisa não está acontecendo, mas era por um ponto. O melhor ponto da minha vida, a melhor Exa. vitória, né? Ó, aqui, ó. Foi isso aqui que separou você do muro, mais ou menos, assim? Ah, mas eu não sei. As pessoas me perguntam se é isso aí, eu não sei, eu fechei o olho. Nem consigo saber. Naquele momento eu fechei o olho, não é? E aí aconteceu, ele deu uma erradinha e tal, e realmente foi perto, Não, mas mas aquele você dia, foi espetacular para naquele quem dia. assistiu aquele dia, eu não ia tirar o pé nem se a gente tivesse. Foi isso que você me disse. Você falou, hoje eu não tirava o pé de jeito Mas nenhum, hoje azar. o meu rádio não funciona, meu negócio não, acabou. Vai me esperar do outro lado do muro. E aí, você sabe que na segunda-feira eu recebi uma mensagem do Michael falando para mim. Você sabe que estão me falando que você ficou muito chateado com a minha situação e que eu queria que você soubesse que eu não pensei em maldade em nenhum daqueles momentos, né? Então, ele Como falou. assim? Não, ele diz que ele foi que assim que Ele foi não teve natural, maldade isso. que ele agiu naturalmente. E eu ainda escrevi assim, hahaha, nem pensei nisso. Só que a escrita eu nunca soube se foi ele que escreveu, porque era muito bonita, estava muito bem escrita, sabe? É, De qualquer forma, veio do telefone dele e houve o meu hahaha, nem tá tranquilo, tudo ficou por aí. certo. Você não precisa dizer nada, né? Depois daquilo. Rubi, você sempre foi muito. Porque você se emociona muito, chora muito. Você sempre foi muito assim ou isso foi depois de uma certa fase da vida? Não, eu, opa, eu até brinquei com as pessoas, né? As pessoas perguntavam assim, você não teve nada depois do AVC? Nada? Eu, graças a Deus, eu falo que eu acho que eu saí mais rápido e um pouco mais emotivo. Mas é para tirar um pouco do negócio das pessoas falam, nossa, como você é chorão. Eu falo que foi o AVC, mas não Gente, é. mas é a vida Eu inteira, né? eu chorei a vida inteira. Eu até perguntei para os meus filhos isso, né? Eu falei assim, Dudu e Fefe, vocês sentem vergonha quando o papai chora? Imagina, não, porque o papai meio que chora toda hora, então quando eu não tenho, eu hoje até sou um pouco mais contido, mas quando eu falo de filho, para mim eu lembro rapidamente do nascimento, dos momentos em que a gente esteve lá, trocando fralda, eu sempre fui eu tive uma participação muito grande nisso, assim, sabe, eu achava que a Silvana tinha que ficar dormindo e eu tocar o barco. Esse negócio de Pegava 3 horas da manhã, eu junto. falei, deixa comigo, meu. Porque o humor da mulher no dia seguinte era controlado pela quantidade de sono. O meu não era. Eu falei, deixa que 3 horas da manhã sou eu. Quando sair o peito e voltar pra mamadeira, Mamadeira. deixa que eu toco. Então, quando alguém fala assim, porque o Dudu mostra ele em cima do teto do Stock Car. Você tá louco. Eu caio, eu choro a cada momento. Quero ver quando ele chegar na Fórmula 1. Vem cá, a pergunta que fazem muito para mim tem para você aqui também. Quem é melhor, Schumacher ou Hamilton? É muito difícil falar. Eu não consigo responder porque as épocas são diferentes. Não estou tentando meio ser diplomático aqui, não estou, mas eu acredito que o Hamilton tem potencial de bater todos os níveis de recorde do Schumacher. Mas estou falando não só de número, daí a curiosidade minha. É assim, eu não guiei com Hamilton para saber. Eu não guiei, mas a habilidade natural dele, pelo que eu vejo, existe sim uma capacidade de ser melhor que o Schumacher no conduzir uma viatura, digamos assim, uma Fórmula 1. Então, ele tem sim dotes que são... Quando você vê um carro saindo de traseira que o cara não corrige e ele tá no pé, o cara, quando ele corrige, ele pode corrigir aqui na mão ou aqui no acelerador na hora como ele faz, freio, acelerador, tal. Esse cara você vê muito no Hamilton isso. Então é O um cara que cara... não corrige na mão, mas corrige no pé.
Esse cara, ele tem um dom muito, muito forte. Luísa pergunta, qual é o erro na carreira que você aconselharia seu filho a não cometer? Um erro que você tenha feito e você diria para o seu filho, abre o olho aí, que aí eu já fiz e não dá certo. Eu já acho diferente. Ó, entenda como são as coisas. Eu acho que na vida a gente tem a condição de virar para a esquerda ou para a direita. E aí você determina parte do seu destino dessa forma. Então, filho, não é não cometa. É o seguinte, vá lá e erre o máximo possível para que você tenha o maior aprendizado. Quem larga na pole e ganha toda a corrida, esse cara, na hora que cair, ele não levanta. Então, você vai falar para mim, mas o Michael, como ele era? Ele era vulnerável. E era um grande problema. Eu tive que ir atrás de psicólogo para entender isso, porque a hora que ele estava lá embaixo, era eu que tentava ajudar ele a subir. E eu sentia isso com meu pai. Sabe, eu tô lá, eu conto isso para muitos amigos. Eu tô num 5-1 com meu pai no tênis. 5-1. E o cara com aquela cara de triste lá do outro lado, eu falo assim, eu acho que eu consigo conviver melhor do que ele se eu perder. Aí você vai indo, vai deixando meio, dar umas erradas boba, tal, o cara vai com 5-4, começa a dar uma risada de você, quando você vai agir é muito tarde. E eu já perdi várias vezes pro meu pai num tênis num 7-5, e o cara, você pensa num quanto que ele ria de mim depois, e que a volta por cima e tal, e você fala assim, nunca mais eu vou fazer isso, eu deveria ter acabado um 6-1 ali e tal. E essa é a bondade que eu tinha dentro do meu coração, e que algumas vezes era meio abusada. Com o Schumacher era igual. Quando a gente chegou lá no Japão, ano 2003, ele, para ser campeão, ele precisava que acho que era o Kimi, não podia ganhar a corrida. Eu fiz a pole. Você não tem noção como ele estava mal. Aquela corrida foi péssima. Foi péssima, ele não conseguia fazer nada. Algumas pessoas me dizem que ele tinha momentos de muita insegurança, assim. Mas muita. Eu comprovo isso para você. Mas aí, aquele dia quando eu ganhei, você não tem noção. Aquele karaokê no Japão tinha o karaokê, eu dominava o karaokê ali. Já me viram cantando aí, eu canto mal pra caramba. Eu não tenho pretensão nenhuma de cantar bem, viu, gente? Parênteses, a única hora que seus filhos têm vergonha de você, eu acho que é nessa hora. Mas pode ser. E a gente não pode ter vergonha de nada na vida. Você finge que você é o Eric Clapton e manda ver, velho. Não tem erro, não. Aliás, é aniversário dele hoje, hein? Do Eric? Do Eric Clapton? Não é possível. Eu tenho uma guitarra dele, eu vou mandar uma mensagem pra ele, ó. Manda. Que demais. Eu falei assim, por uma coincidência, né? Mas que legal, Mas aquele dia no karaokê, tudo que ele queria era cantar We Are the Champion abraçado. Eu cantei 25 vezes com ele a mesma música e ele... música no final, quando você tá meio bebinho... My friend... Ó, ia com tudo. Ó, tem cantor aqui assistindo, ó. Você não conhece, que você não é muito sertaneja, mas o Fiduma tá aqui, ó. Fiduma, olha só! Vamos cantar um We Are the Champion. É nóis. Não, eu quero ver você cantar uma sertaneja aí, feiticeira, não sei o quê. Uma louca, uma feiticeira. É, isso aí. Uma louca, como é que é? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Alguém ajuda o Rubinho, pelo amor de Deus. Entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Essa é da minha época. Muito bom, muito bom. Aí, gente, vamos aproveitar para perguntar aí. Eu tenho mais uma que eu anotei aqui. Ah, é a McLaren, hein? Essa é uma pergunta recorrente aqui. Ó o Max Wilson aqui. Aí Ô, sim, Max! hein? Ó, aí sim, meu irmão Muito Max. gente boa, cara. Adoro o Max. Max é muito bom. Então, a McLaren foi um namoro... Aconteceu em várias épocas, né? Aconteceu na época que... Lá atrás, quando eu estava... Era 94, eu conversei de me tornar piloto. 95 era Benetton. E 96, como não foi, era para a McLaren. Só que o contrato
eu assinei uma carta de opção, só que o meu advogado falou, ó, aqui ele tem uma opção sobre você que ele pode te deixar de escanteio. Você lembra que o Mika Hakkinen era escanteio? Ele virou campeão do mundo, mas na época que entrou o Andretti, ele ficou de escanteio. Aí eu falei, não, cara, você me assina porque... Ele falou, não, então não vai dar. E aí eu tive, assim, o Ron Dennis, uma vez a gente encontrou no elevador e ele não falou oi. Assim, pra ele, pegou mal pra caramba aquele negócio. Engoliu mal a história. E ele é... ele lembra guarda, como ele né? é bem durão. Ele E aí guarda. voltei a namorar a McLaren quando eu andei pela Brown. 2010 eu assinei com a Williams meio cedo, porque eu sabia que a Brown estava numa situação que eles estavam precisando disso e daquilo, então eu falei, não, peraí, eu vou tocar a minha vida. Eu já depois de assinado com a Williams, a McLaren me procurou e falou, a gente queria você, como que é a multa, como que vai fazer? Eu falei, não é da minha afeição, eu acho que vai dar muito oba-oba isso aí, eu vou ficar aqui na Williams. E aí você fala, pô, você teria guiado com o Hamilton, né? Teria sido demais, cara, teria sido correr ao lado, aí eu poderia comparar mesmo para vocês quem que era o melhor de dentro, mas esse foi o namoro mais perto, assim. Quando o cara me ligou e falou assim, ó, a gente quer te assinar, hoje, pode... Eu falei, eu tenho um contrato com a Williams. Aí ele falou, puta, meu, vamos ter que ver isso aí e tal. Mas o cara já tava querendo ver, então era sério, era Whitmarsh, né? E ele... Martin Whitmarsh. A gente conversando e tal, e aí... Mas elegante, né? Um cara super elegante. Muito elegante, Vê aí as perguntas que estão fazendo para você. Qual o melhor piloto que você já viu de perto? Foi um? Não, esse aqui tá perguntando, o Du Pereira, ele tá perguntando qual o pior piloto que eu já vi. Ó, passou uns ruins lá, hein? Passaram, ó, vou te falar. Tem uns que, hoje em dia, então, que chega ali com dinheiro, nossa senhora, fala, Ave Maria, não dá esse, não vai durar muito tempo, não. Tira esse macaco, e às vezes dura, hein? Às vezes fica lá um tempão. Ó, eu não vou falar nome, não, mas... Teve um ali que ficou na Sauber um tempão com uma grana entrando que você fala, nossa senhora. Meu. Até quando, né? Mas não é brasileiro, não. Brasileiro eu vi sofrendo ali para ficar em cima. Donington, primeira volta. O Rubinho já viu a série Drive to Survive. Ó, o Arthur Faria tá perguntando se eu vejo. Eu devoro esses negócios, né? Sabe que eu fui conhecer o tal do Netflix numa situação de AVC. Porque eu sempre, você me conhece, meu dia é o seguinte, acorda, leva as crianças para a escola, dá o café, tal, vai para academia, volta da academia, fica pronto, os caras vão chegar, não vão, o que precisa fazer? Eu tô sempre me doando, eu precisava de um tempo para mim, e porque quando dava o toque de recolher, eu estava no avião para ir para a corrida. Então, quando eu estava lá, eu estava presente. Eu não tinha tempo para isso. Assistia filmes, íamos às quarta-feiras, quando os moleques eram menores, a gente conseguia, sem dúvida nenhuma, fazer aí ir aos cinemas numa quarta-feira. Adoro o cineminha e tal. Mas eu fui conhecer o Netflix muito para frente. Não foi muito... foi agora, nesse AVC, que eu falei, não, peraí, eu preciso de um tempo para mim. Tá? É a mensagem que Deus está te dando, que você não está vendo, que você vai... Velho, a vida está passando, você vai morrer, você não tem tempo para você, respira. Hoje as pessoas falam assim, você está mais jovem hoje do que 2 anos atrás. E é verdade. E justamente sobre isso aí, Rubinho. Até quando você vai correr? É o que me perguntam. E aí aproveitaram e já perguntaram para mim, você, até quando você vai reportar? Eu falei, eu até ficar caquética, eu acho. Até ter emprego, eu tô lá. Eu tenho muito gosto, né? Você não sabe, eu tô competindo com o Fefo aqui até a subida de escada pro quarto. Eu tenho muita... Não, e você não sabe. O Fefo falou assim, pai, eu fui na casa uma vez lá dos amigos e eles jogavam tranca. No que é? Eu falei, filho, é um jogo bem antigo, mas você quer aprender? Pô, tô jogando tranca e o Biza Rubão é craque, esse é campeão do mundo de tranca.
Tô jogando com o Fefo. Amanhã a gente vai pintar a casa, Mariana. Você acredita, meu? Acredito. Eu fiz uma compra gigante dos óculos, de tudo, proteção e tal, e vou gigante. Comprei manda ali. Foto de você uniformizado. Você vai adorar. Amanhã a gente vai começar a pintar a casa, meu. Isso que beleza. Tem coisa melhor, a gente sempre falou, larga esse telefone, filho, faz não sei o quê, tem coisa melhor do que a gente tá podendo, né, tá com esse amor do filho. O Dudu é apaixonado pela tal da corrida, e aí o simulador que eu não consegui, eu tô acabando de montar ele hoje e tal, então não tá aqui, o nego não tá aqui por causa do carro de corrida que me falta, né, então, mas se Deus quiser ele também passa por aqui para poder... Até porque aqui eu tenho perdido muito peso, assim, não estou fazendo dieta, estou simplesmente correndo aquilo que eu corria quando eu tinha Fórmula 1, porque eu tenho tempo para mim. Então você fala, Rubinho, não pode sair. Aqui tem um caminho que eu não encontro uma pessoa. Hoje eu corri 10 quilômetros, não tinha ninguém. Então eu estou podendo fazer isso por mim, né? E a minha cabeça está livre para que eu possa vir e conduzir o negativismo que existe de um dia desse. Se você liga a televisão, é tudo muito, né, pessimista. Não tem jeito. E aí, mas a gente tem que vivenciar e passar por cima disso, né? Rubinho na MotoGP. Sabe que assim, Mariana, a única coisa que vai acabar daqui 3 minutos. Se você quiser voltar, eu tenho falado sempre isso. Se quiser, você vai sair, eu vou sair, a gente avisa o povo volta e a gente continua um pouquinho. Se você quiser, a gente faz isso. Por mim, tá ótimo. Podemos fazer mais um 5, assim, fazemos 3, e aí volta. Pessoal, quem tiver afim, fica aí. Assim que acabar, a gente volta de novo. Lembra que eu vou te dar um oi e você me puxa, tá? Mas você sabe que uma das grandes emoções da minha vida, e isso não podia falar na época, porque nos contratos de Fórmula 1, você não pode pular de paraquedas, você não pode andar de moto, você não pode fazer nada de risco, né? Mas, olha lá, o Jaime fica rindo, mas eu não sei verdade, nem o que é, peraí que eu vou olhar. Você tá rindo do quê? Tá acompanhando a gente? Ele tá rindo de nós. Ele leu as minhas lábias de falando do contrato, mas é o seguinte, a gente sempre faz muita coisa. Quando você fala assim, eu vou te dar uma chamada, eu vou te chamar, ela fala assim, Agora, eu quero saber da Áustria quando você voltar, tá? Eu tenho uma pergunta da Áustria. Você faça ela, eu não tenho nenhum medo agora, de falar. Já, então. Eu quero saber da Áustria. Desliga aqui. Eu tenho uma pergunta. Bom, eu vou fazer, eu não sei se você vai poder responder, né? Vamos, assim, a única razão pela qual eu não estou respondendo ainda, de repente, os finalmente da Áustria, é porque senão eu vou desvendar alguma parte do livro. Vai ter um capítulo falando disso, né? Você tem que dizer quando você publica. Bom, pergunta aí. Quantas voltas antes ficaram no teu rádio? Que você só deixou da última. 8. 8? 8. Você sabe que eu tenho... não posso falar isso, acho não. Quem vai ouvir? Não. Ó, é o seguinte, a gente tem que ir embora, mas a gente volta com mais informações após o próximo capítulo. Ele vai contar aquilo que ele não ia contar, tá? Beijo.